Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, tempo em que nós temos estudado o livro dos Salmos, e você pode abrir para lá, e hoje, nesse domingo, nós vamos para o Salmo de número 13, e você pode abrir a sua Bíblia, e nós vamos inicialmente orar, e logo depois vamos estudar a Palavra de Deus, o livro dos Salmos, e vamos com certeza aprender muito e sermos edificados nesta manhã. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre, elas se renovam a cada manhã, o teu cuidado sobre nós é visível e nós temos somente a agradecer ao Senhor por todo esse cuidado, todo esse amor dispensado a nós, seres mortais, infiéis e que por muitas vezes deixamos o Senhor e seguimos o nosso caminho. Muito obrigado por tua paciência, por tudo aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós, apesar daquilo que temos sido. Rogamos ao Senhor que possas continuar a trabalhar em nossas vidas, a falar ao nosso coração e que nesta manhã, assim como nas demais, possamos ser desafiados a termos uma vida de maior proximidade com o Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos, vamos lá, Salmo de número 13, nossa escola bíblica dominical. Nós temos nesse tempo em que nossos cultos, nossa escola bíblica tem sido transmitido via internet, estudado o livro dos Salmos. E hoje nós vamos para o Salmo de número 13 e quero convidá-los para que possamos juntos fazer e acompanhar a leitura do Salmo de número 13, que diz assim: Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém? Bom, o Salmo de número 13, a gente ainda encontra o salmista falando sobre sofrimento. Sofrimento causado por ele viver em um mundo extremamente corrupto. Os irmãos vão se lembrar que os salmos anteriores, Salmo 11, Salmo 12, todos eles estão falando dessa corrupção generalizada que tem afetado a vida do salmista. E aí a gente tem aprendido que a mesma coisa acontece conosco. A gente vive num mundo totalmente corrupto, a gente vive num mundo carregado pelo pecado, afetado pelo pecado original, e nós temos que lidar com problemas. Alguns deles de ordem como efeito dessa corrupção que está instalada no mundo, como efeito do pecado original, quer dizer, todos nós somos pecadores e um aflige o outro, às vezes até sem querer, mas de uma certa maneira, por sempre estarmos buscando aquilo que nos é interessante. Quer dizer, então nosso egoísmo fala mais forte e a gente acaba prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. E este salmo, ele é um salmo que começa com sofrimento e termina na satisfação. E é de uma forma crescente. Começa lá no sofrimento, passa por um momento de súplica e termina com a satisfação do salmista. Versículos 1 e 2, o sofrimento. Fica claro que ele apresenta aí o sofrimento dele nos versículos 1 e 2. Versículos 13 e 4, nós vemos a súplica. E os últimos dois versículos, o 5 e o 6, nós encontramos a satisfação. Parece-me que de uma forma proposital, o salmista, ele organizou os salmos de tal forma que nos extremos nós temos o sofrimento e temos a satisfação. E aí então no meio ele coloca a súplica como que indicando para nós
a gente só sai do sofrimento e chega à satisfação se investirmos na súplica, se investirmos na oração. A estrutura do Salmo já nos dá uma belíssima lição. É como se houvesse aqui o sofrimento, no meio um abismo e do outro lado a satisfação. Quem está sofrendo quer encontrar esse momento de satisfação, de alívio. Mas como chegar até lá? A ponte é a oração. Não há atalhos, não tem outro meio. Como já falamos em outra transmissão, em uma palestra, se houvesse um remédio mais fácil, a gente até sugeriria. Mas não há. O que nós temos é a palavra de Deus, o que nós temos é a indicação para orarmos sem cessar. E aí, então, o salmista faz esse caminho completo e ele sai do sofrimento e consegue chegar à satisfação. E a nossa oração é que todos nós entendamos este princípio e coloquemos em prática, de tal maneira a também experimentarmos isso. Sairmos do sofrimento e experimentarmos no Senhor a satisfação. Logicamente, no meio disso, dependendo dele o tempo todo, entregando-nos à oração, à vontade dele, para que a vontade dele, então, seja realizada na nossa vida. Mas vamos, então, ao Salmo. E a gente descobre, primeiramente, versículos 1 e 2, que o sofrimento, ou no sofrimento, ou em meio ao sofrimento, o salmista questiona. Tá? Então, o sofrimento do salmista o leva a fazer alguns questionamentos. Observe aí que os dois versículos que nós lemos primeiramente, várias vezes aparece a expressão até quando. Na verdade, 4 vezes aparece até quando. Até quando? Até quando? Até quando? Senhor, até quando te esquecerás de mim? Senhor, até quando esconderás o rosto de mim? Isso lembra também alguns outros salmos que nós já lemos. A ideia do Senhor está sumido, está escondido, não está vendo. Até quando ele continua? Relutarei com tristeza no coração. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Observe que o salmista, ele está dizendo ou questionando o Senhor em meio ao seu sofrimento, algo muito normal de acontecer. Quando nós passamos por algum sofrimento, passamos por situações difíceis, nós começamos a questionar: onde está Deus? Cadê o Senhor? Por que ele não faz nada? Por que ele não age? Por que ele não se movimenta? E observe que o salmista está dizendo que o coração dele está triste. Em outras palavras, ele está numa luta interna tão grande que o leva a fazer estes questionamentos ao Senhor. E observe que nas Escrituras, o salmista Davi não é o único a fazer este questionamento ao Senhor. E eu gostaria de ver com os irmãos alguns textos. O primeiro deles, Salmo 74. Salmo 7,4. Nós vamos encontrar um salmo de Asaf. E Asaf, nesse salmo, está fazendo o mesmo questionamento. Salmo 74, versículo de número 10. Salmo 74, 10, um salmo de Asaf, ele diz: ó Deus, até quando o adversário afrontará, o inimigo blasfemará teu nome para sempre? De novo, não é só Davi que faz esse questionamento, até quando? Mas a gente tem também um salmo de Asaf, e ele também faz esse questionamento. O profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 12, Jeremias capítulo 12, abra sua Bíblia, verso de número 4. Ele está se queixando ao Senhor e ele diz: até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa do quê? Da maldade dos que nela habitam, por causa da corrupção que há no mundo, pois disseram: ele, o Senhor, não verá o nosso fim. Então aqui Jeremias está também, como Davi, como Asaf, questionando: Senhor, até quando? A gente continua no mais conhecido dessas expressões, até quando lá, e chegamos a Abacuque. Acha aí Abacuque, que está quase no final do Antigo Testamento, livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2, Abacuque 1, 2, que diz: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás?
o profeta Abacuque é um dos mais conhecidos desse questionamento. O povo está sofrendo, ele está sofrendo e ele começa a conversar com o Senhor. Senhor, até quando? Um livro muito interessante, em que você tem o questionamento dele, depois vem a resposta do Senhor, depois tem o questionamento dele, depois tem a resposta do Senhor e o livro segue dessa maneira. Mas ele também pergunta, Senhor, até quando? E mesmo que não apareça essa expressão, ao longo da história, muitas pessoas perguntaram, Senhor, até quando? Quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, na visão que João tem, ele fala da abertura do 5º selo. Vai lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, João está falando da visão que ele teve. E aí então ele vai falar da abertura dos selos. E lá no 5º selo, no versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos a abertura do 5º selo. Então, capítulo 6, versículo 9 e 10 de Apocalipse. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles, os mártires, esses que morreram por causa da palavra de Deus, eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Veja, em toda a Escritura você tem pessoas que estão questionando o Senhor em meio ao sofrimento. E o último que nós lemos aqui, uma visão de João, falando sobre aqueles que haverão de morrer por conta do Evangelho, ou já morreram por conta do Evangelho, e eles estão lá perguntando, Senhor, até quando? Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? E aí o texto vai continuar, o Senhor dizendo para eles, ainda não chegou o tempo, esperem um pouco mais. Em todo o tempo, nós temos Davi, Asaf, os profetas, o próprio João, citando e questionando o Senhor. Senhor, até quando? Meu irmão, minha irmã, esse é um questionamento que nós, uma vez que o fazemos de maneira respeitosa e submissos à vontade do Senhor, o Senhor respeita e entende o nosso questionamento. Você pode e deve perguntar, Senhor, até quando? Até quando que essa situação vai permanecer? Mas é claro, não dando ordem ao Senhor, mas perguntando em meio ao teu sofrimento, você pode, eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso, o Senhor entende isso, porque nas Escrituras todas nós vemos pessoas que conversam com o Senhor e dizem, Senhor, até quando? E todos eles fizeram esse questionamento na certeza de que Deus estava trabalhando. E que, de fato, a resposta vem na hora que o Senhor tem determinado para vir. E eles nunca foram deixados sem resposta. Assim como nós também nunca ficaremos sem resposta. E já adianto, recordando o que temos dito. Talvez a resposta nós não a veremos aqui neste mundo. Mas para nós, o que conta não é só este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Para nós, a eternidade é o ponto final. É a estada no céu. E quando lá chegarmos, tudo será resolvido. Por isso, nós podemos confiar no Senhor, assim como o salmista está confiando, e perguntar para Ele, Senhor, até quando? Só que uma coisa interessante que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava esse estudo aqui, o salmista perguntou até quando, os profetas perguntaram até quando. Você chega lá no Novo Testamento, o apóstolo João também fala da visão que ele teve e os mártires perguntam até quando. Mas aí me veio à mente que não são só os seres humanos que perguntam até quando. E aí eu me lembrei que o próprio Senhor também perguntou até quando. Vai lá em Números, volta aí lá no começo. Livro de Números, capítulo 14. Aqui nós vemos o outro lado da moeda, vamos assim dizer. Capítulo 14, verso 11. Quem está perguntando até quando aqui é o Senhor. E olha só que coisa interessante que temos aqui. Versículo 11 do capítulo 14 de Números.
E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Até quando? Outro versículo ainda aí no capítulo 14, verso 27. Até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Percebe? Assim como os salmistas, os profetas, os apóstolos, os mártires perguntam até quando, como nós perguntamos, Senhor, até quando? O Senhor também pergunta, até quando eu vou ter que aguentar esse povo que murmura o tempo todo contra mim? Até quando eu vou ter que lidar com essa comunidade que me despreza? Observe que o meu até quando tem como eco o até quando do Senhor. Porque quando a gente reclama, quando a gente fica falando até quando, até quando, até quando, é como se nossa relação com Deus, da nossa parte, já estivesse tudo em ordem e quem está devendo é Ele. Mas, na verdade, quando a gente pergunta, Senhor, até quando? Ele manda de volta. E até quando você vai continuar do jeito que você está? Só murmurando, distante de mim, deixando de ter vida de oração, não se importando tanto com a leitura da palavra de Deus. Percebe? É mais ou menos aquela coisa. Antes de você questionar, cuidado que o questionamento pode se voltar contra você. E, neste caso, é a grande verdade. Se nós, seres humanos, passamos por sofrimento e olhamos para o céu e perguntamos, Senhor, até quando? De lá ele olha para nós e fala assim, então, mas e até quando que você vai ficar desse jeito? Meu irmão, eu lembrei disso e creio que isso é algo que eu e você devemos refletir. O salmista passava por sofrimento, verdade. O mundo era corrupto, verdade. Hoje nós passamos por sofrimento, verdade. O mundo hoje também é corrupto, verdade. Sofremos os efeitos do pecado, verdade. Podemos perguntar ao Senhor, Pai, até quando vai persistir essa situação e o Senhor não vai fazer nada? Podemos. Só que também temos que ouvir o até quando do Senhor. Vamos continuar desprezando a Ele, murmurando o tempo todo. Até quando? E aí vale com certeza esta reflexão. Eu preciso melhorar a minha vida com Deus, para de fato estar, digamos assim, um pouquinho em condições de chegar até Ele e falar, Senhor, até quando há de viver este momento? Percebe que lá em Apocalipse nós lemos sobre os mártires, que morreram por causa do Evangelho. Olha só, eles morreram por causa do Evangelho. E eles estão perguntando, Senhor, quando vingarás o nosso sangue? E você? E eu? Pelo que temos vivido, ou pelo que estamos dispostos a morrer no que diz respeito à vida com o Senhor e às coisas do reino de Deus? Quantas vezes não temos nem prazer, somos tão corruptos como aqueles que são lá do mundo, estão vivendo de qualquer forma. Já falamos também sobre isso. Nosso relacionamento com Deus é baseado na malandragem da nossa parte, que só quer receber dele, mas oferecer a ele a nossa vida, e o que temos não fazemos. Portanto, o até quando do salmista, em meio ao sofrimento, tem como eco para nós hoje, pensando na aplicação que também estamos estendendo, tem o eco do até quando do Senhor, com relação ao nosso relacionamento com Ele. Então melhoremos isto, reclamemos menos, nos entreguemos mais, e aí sim, com toda a honestidade e sinceridade, poderemos dizer, Senhor, até quando? O salmista, então, como a gente está aprendendo hoje, olhando para a estrutura, ele vai sair desse momento de sofrimento em que ele está questionando a Deus e vai para a satisfação. Mas como que ele vai chegar lá? Súplica. Os versículos 3 e 4, a súplica do salmista é a forma dele lidar com o sofrimento. O versículo 3 diz, atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. O que ele está fazendo? Ele está suplicando, ele está orando. Ele está pedindo, Senhor, olha para mim. Atenta para aquilo que eu estou falando. E olha, Senhor, me responda. E a gente entende que o salmista tinha toda a confiança naquilo que o profeta Jeremias falou lá no capítulo 33, 3, que na verdade ele está dizendo e falando a respeito daquilo que o próprio Deus dizia.
clama a mim e responder-te-ei. Então o salmista está pensando nisso e dizendo, olha, Senhor, atenta para a minha oração. Mesmo eu e você podemos fazer hoje. Podemos clamar certos de que o Senhor nos ouve. Podemos, tendo uma relação, um relacionamento íntimo com o Senhor, relacionamento de obediência, de submissão, de atenção e vontade de cumprir tudo aquilo que o Senhor nos manda, chegar para Ele e clamar, Senhor, atenta para a minha oração. E a resposta é, o Senhor vai responder. No tempo correto Ele vai responder. E até lá Ele continuará trabalhando em nosso coração. E o salmista ora ainda e diz assim, Senhor, ilumina meus olhos. Ilumina os meus olhos. Esse mesmo versículo, olha como que ele está numa Bíblia chamada a Bíblia A Mensagem. É uma Bíblia cuja linguagem é mais contemporânea. Os mesmos versículos diz assim lá, dá uma olhada em mim, ó eterno meu Deus. Quero olhar a vida de frente para que nenhum inimigo tire vantagem de mim ou dê risada quando eu cair de cara no chão. O que eu gostei dessa versão é que ele diz assim, eu quero olhar a vida de frente. É a ideia do ilumina os meus olhos. A ideia talvez do salmista é para que ele conseguisse analisar os fatos envolventes aí nesse sofrimento que ele está passando, mas que ele conseguisse olhar tudo de maneira clara, que ele conseguisse entender, enxergar bem a situação e aí então achar no Senhor a verdadeira solução. Eu me lembro de um filme que foi até engraçado, eu não me lembro se foi Robin Hood, eu sei que lá teve uma cena assim que alguém está no rio se afogando, e aí vem alguém para salvá-lo. E quando a pessoa chega perto, ela pega a pessoa e fala, fica em pé. Quando a pessoa fica em pé, a água está ali na altura do joelho, mais ou menos. Às vezes a gente está se afogando em pouca água. Tudo porque a gente não quer se levantar, ou, usando a linguagem de oração, a gente não quer se dobrar diante do Senhor. A gente fica se debatendo num problema que não é nem tão grande assim, mas a gente, por sermos reclamões, por sermos aí pessoas que fazem, na linguagem do ditado antigo, tempestade num copo d'água, a gente fica aí se debatendo e achando que está morrendo. E na verdade, só ficar em pé, você vai conseguir enxergar com maior clareza. Enxergar do alto te ajuda a perceber melhor. Por isso que o salmista pede isso ao Senhor. Senhor, ilumina os meus olhos. Para quê? Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Para que eu consiga realmente entender tudo isso. O salmista, então, ele mostra uma coisa muito interessante. É a presença tanto do Senhor, atuante, um Deus presente, um Deus que cuida de todo o processo, mas também ele deixa claro que o inimigo também está presente. Não somente o Senhor está presente, mas também o inimigo está presente. O salmista tem a consciência do seguinte, que neste mundo cheio de corrupção, o inimigo nunca está ausente. Até isso nos faz lembrar as próprias palavras do Senhor Jesus, registradas para nós lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas não vos desanimei, eu venci o mundo. O Senhor falando, olha, vocês vão ter problemas no mundo, mas não desanimeis. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o salmista aqui, nesse salmo que nós estamos estudando hoje, ele deixa isso bem claro, tanto no versículo 3, onde ele fala que ele ora ao Senhor, que ele suplica ao Senhor, então ele reconhece a presença do Senhor, mas logo no versículo seguinte, no versículo 4, ele também cita o inimigo. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos de dificuldade, e a consciência de que o mal sempre estará presente, ela deve pertencer a todos nós.
mas não podemos nos esquecer que o Senhor é presente, que Ele é atuante e que nós devemos suplicar a Ele para que nós possamos ter clareza de tudo aquilo que está acontecendo e para que o nosso inimigo não venha a prevalecer sobre nós. O que nós estamos percebendo então nesse salmo é que o salmista, ele está passando por sofrimento, mas ele suplica ao Senhor. E é por isso que ele vai conseguir chegar ao estágio de satisfação. E aí é o que nós estamos tentando compartilhar com os irmãos e aprendermos. Então o salmista começou passando pelo momento de sofrimento e questionando ao Senhor, e nós fomos lembrados de que o Senhor também questiona o nosso posicionamento para com Ele. O salmista então sai, ou enquanto está nesse processo de sofrimento, ele faz o que? Ele suplica. E ao suplicar, o salmista experimenta a satisfação que é o fruto da súplica. Versículos 5 e 6, observe aí na tua Bíblia, ele diz: mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Mas eu, assim começa o salmista, ele estava lá naquela situação de sofrimento, ele suplica, e agora ele chega ao momento que todos nós queremos chegar, que é o momento da satisfação, percebendo a ação do Senhor e tendo a alegria no coração. Observe que isso é muito interessante, porque lá no versículo de número 2, olha aí na tua Bíblia, o salmista diz que tinha tristeza no coração. E depois dele ter orado a Deus, agora ele afirma que o coração dele se alegra na salvação do Senhor. Olha como que é legal isso. Ele está sofrendo, o coração está triste. Ele ora, agora ele afirma: eu confio no Senhor e o meu coração está alegre. Uma coisa que é grande verdade: os problemas, eles estão presentes na nossa vida, mas eles passam. A salvação do Senhor, a atuação dele diária é constante, jamais passa. Ele jamais nos abandona. Em nenhum momento nós ficamos sozinhos, perdidos no processo. O Senhor está sempre conosco. Ele jamais nos deixa. E é por isso que o salmista fala aí, olha, cantarei ao Senhor. Por que ele vai cantar ao Senhor? Porque o Senhor tem feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem a ele, por isso então ele vai cantar louvores ao Senhor. Já sugerimos aos irmãos aqui em outro momento para exercitarmos a oração dos salmos. E lembramos do Salmo 23, só o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E aí então sugerimos para que começássemos a orar lá na nossa casa, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, passando por cada cômodo, por cada espaço da casa, trazendo à memória, lembrando de coisas que envolvem não bens materiais, mas situações em que vimos o Senhor atuar. E aí, quando fazemos isso, a gente consegue perceber o quanto o Senhor nos tem feito bem. Me lembro de um professor, Paulo Santana, alguns dos irmãos vão se lembrar deles, o Paulo e a Dulce. Eu me lembro que um dia nós fomos viajar para a região de Minas Gerais, foram vários alunos e eu era um dos alunos que estava junto com eles no carro do Paulo especificamente, e o carro quebrou. Era mais ou menos 11 horas da noite, nós estávamos com fome, já começando a ficar com sono, e aquele carro parado à beira da estrada, e todo mundo ali em volta tentando achar qual era o problema do carro lá do Paulo e da Dulce. E de repente o Paulo pega uma tampinha de uma peça do motor lá e levanta e fala assim: achei o problema. É só tirar esse carro velho aqui de baixo, colocar um carro novo e está tudo resolvido. E aí então a gente cansado, com fome, com sono, a gente começou a rir, não teve outro meio, em meio a essa alegria do Paulo em meio aos problemas. E sabe por que ele é uma pessoa assim? Quem conhece o Paulo bem de perto sabe. É porque ele sabe que o Senhor tem feito bem a ele. O profeta lá
No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele fala sobre isso. Quero lembrar do que me pode, ou daquilo que me pode dar esperança. E aí ele vai falar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. O exercício que o salmista fez aqui, e é por isso que ele toma essa decisão, mas eu confio no Senhor, é porque ele sabe o quanto Deus cuida da vida dele. Ele sabia e tinha essa experiência, ele entendia isso. E olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos também fazer como o salmista. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança? As ações que Deus fez no passado. Na minha vida, quanta coisa o Senhor Deus já fez na minha vida. E eu posso começar a enumerá-las. E abre aí um parêntese. Pais, é muito importante que nós compartilhemos com os nossos filhos aqueles vários momentos em que vimos Deus atuando na nossa família. É muito bom que eles comecem a saber quem é o Deus que eles servem. Saber toda a história de como o Senhor tem cuidado da família de vocês. Mesmo que tenham passado por momentos difíceis, mas poderem contar para os filhos, olha, o Senhor fez isto. E tivemos um professor que ele até dizia isso. E ele fazia isso. Na casa dele, ele mandou fazer uma espécie de uma casinha de madeira. E lá tinha vários objetos. E cada objeto, eles de vez em quando pegavam e tinha relação com algum momento que eles viveram como família. Tanto bom quanto ruim, mas em todos eles vendo a ação de Deus. E de vez em quando eles reuniam a família, acredito que devem fazer isso até hoje, e vão lá e pegam uma peça dessa moldura de casa, e aí eles então começam a conversar. Olha, nesse dia aconteceu isso, isso, isso. E eles fizeram isso e fazem isso por conta daquilo que é ensinado no Antigo Testamento. Quando eles passavam por alguma situação, eles faziam ali uma espécie de monumento para que outros, quando passassem por ali, pudessem ver aquele monte de pedras, e aí alguém diria, olha, o que aconteceu aqui foi isso, isso e isso. Marcos, precisamos pensar nisso, ter estes marcos em nossa vida e contar para os nossos filhos. E o salmista aqui toma essa decisão. Eu confio na tua misericórdia. Ele está satisfeito, ele está feliz. Ele está celebrando ao Senhor, e isso alegra o coração dele, ele se alegra na salvação que o Senhor dá. Canta louvores ao Senhor. E aí eu e você temos que tomar essa decisão. Ou nós confiamos plenamente no Senhor e nos alegramos nele. E logicamente, para chegar neste momento, a gente tem que passar pela súplica. Ou então, do sofrimento, a gente escolhe continuar murmurando o tempo todo, e talvez aí então não experimentaremos a satisfação que Cristo dá, que o Senhor dá, garantido a nós por meio da sua palavra. Nós precisamos, para experimentar o que o salmista experimentou, nós precisamos, estando no sofrimento, suplicar a Deus, e aí então experimentaremos a satisfação que somente o Senhor pode oferecer para nós. O que a gente tem nesse salmo então, o salmo de número 13, é algo muito, mas muito interessante, porque mostra para nós um momento em que o salmista experimenta o sofrimento, e para chegar à satisfação, ele tem, entre esses dois extremos, ele tem um momento de súplica em que ele fala com o Senhor. E vários de nós queremos sair do sofrimento e ir para a satisfação, mas sem passar pela súplica. E o maior exemplo que nós temos nas Escrituras de alguém que passou pelo sofrimento e foi até a satisfação, mas tendo como ponto central a súplica, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se lembrar que antes dele ser entregue para a morte, ele está ali no momento de sofrimento, tanto que ele chama os seus discípulos, olha, vamos comigo, vamos orar. E ele puxa alguns mais chegados e ele vai até o jardim, e lá ele, em grande sofrimento, o que ele faz? Ele suplica ao Senhor. Ele fala com o Pai, e ele diz assim, Pai,
Se for possível, passa de mim este cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso está registrado lá em Mateus 26, verso 39. Observe o que Jesus fez. Em meio ao sofrimento, ele foi orar. Ele foi suplicar. E aí, meu irmão e minha irmã, hoje nós, ao olharmos para Jesus, devemos seguir o exemplo dele. Quando sofrermos, ao invés de irmos publicar alguma coisa em nosso status, vamos orar. Ao invés de ligar para alguém para reclamar, vamos orar. Ao invés de simplesmente ficar remoendo essa raiva ou sofrimento ali dentro do nosso coração, vamos orar, vamos suplicar. Funcionou para Jesus. E talvez você esteja pensando, mas ele apanhou, ele foi açoitado, ele acabou sendo crucificado, zombaram dele, cuspiram no rosto dele. Como é que funcionou? Ele, afinal de contas, morreu. Funcionou. Porque a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. Esta é a grande satisfação. Ele cumpriu a missão que Deus tinha para a vida dele. Ele passa pelo sofrimento, mas neste processo ele intercede, ele suplica, e o resultado é que ele foi ressuscitado pelo Senhor, trazido à vida, para dar vida a todo aquele que crê. E aí então vai o nosso convite para você, enquanto chegamos ao final dessa aula. A você que sofre, e talvez o teu sofrimento não envolva outras pessoas. Talvez é aquele sofrimento que às vezes você não tem nem ideia por que você tem estes sentimentos tão ruins. Sentimento de vazio, sentimento de medo, uma tristeza que não sai. E às vezes você fica imaginando o que poderá preencher esse vazio que você está sentindo. Ou às vezes envolve sim outras pessoas que estão aí massacrando você, que estão tirando a tua paz. Seja como for, a você que sofre, a melhor coisa que você tem a fazer é suplicar. Suplicar a Jesus. Fazer o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Confessar com a tua boca Jesus como Senhor. E crer no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí então você será salvo. O convite para você que sofre é: suplique ao Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sofrimento tem que passar pela súplica. E passando pela súplica, você será salvo. Satisfação, como aquela que Zaqueu sentiu quando o Senhor Jesus, ao entrar lá na cidade, o vê no alto da árvore e diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém estar em tua casa. E a Bíblia diz, lá em Lucas 19:6, que ele então desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. Essa satisfação só Jesus pode dar. E é por isso que insistentemente, em quase todas as nossas transmissões, temos feito esse convite, para que você reconheça que Jesus é o Senhor, Senhor da tua vida, Senhor da humanidade. Mas nem todos têm aceitado a Ele como Senhor. E quando você o reconhece como Senhor, fala: Senhor, eu sei que eu não sou dono da minha vida, o Senhor é quem é dono da minha vida. Você será salvo. Só que você que tem que orar, você que tem que suplicar. Ou então você continua se debatendo, tentando resolver os seus problemas, tentando resolver as suas inquietações, tentando resolver ou preencher esse vazio que pela Bíblia nós sabemos ninguém mais pode preencher a não ser Jesus. Por isso, fica sempre este convite: confesse a Jesus como Senhor, aceite-o como Senhor da sua vida, e então você será salvo. Este é o convite para você que ainda não tem a Jesus como seu Salvador. E a você que tem, olha, nós sabemos, aí aprendemos novamente e fomos relembrados desta verdade. O processo para sair do sofrimento
e chegarmos à satisfação, tem que passar pela súplica. E é isto que o salmista faz, é isto que nós devemos fazer, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então hoje nós aprendemos isto, e a nossa oração é que você e eu consigamos fazer isto para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede o prazer de juntos estarmos olhando para este Salmo de número 13 e aprendendo que o salmista passou por um momento de sofrimento, mas ele suplicou ao Senhor e pôde experimentar a satisfação que só o Senhor dá. Que nós, já salvos pelo Senhor, possamos nos lembrar disso, que não tem outro caminho para chegar à satisfação a não ser por meio da súplica, uma entrega total ao Senhor, falando contigo e ouvindo o Senhor também. Que as pessoas que ainda não têm a Jesus como Salvador, que possam reconhecer que estão em sofrimento porque não têm a Jesus, possam suplicar e confessar Jesus como Senhor, e então experimentarem a satisfação da salvação que só o Senhor Jesus dá. Rogamos isto ao Senhor, certo de que Tu nos ouves, mesmo sendo pecadores, mas o Senhor nos ouve e intercede e recebe as nossas orações por meio das intercessões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida e até a nossa próxima transmissão. Que Deus os abençoe.